Olá pessoal, eu sou o Aldimar, sou professor de Química e nesse vídeo venho responder e comentar algumas questões da prova para professor de Química Geral do concurso do IFCE de 2021. O concurso ocorreu nesse último fim de semana, sábado, dia 11. A prova para a vaga de Química Geral estava bem concorrida, tinha mais de 1.300 pessoas inscritas somente para uma vaga, né? Uma concorrência muito alta. Se não é o concurso mais concorrido de todos os tempos para a área de Química, mas pelo menos para a área docente de Química, com certeza é o concurso mais concorrido que já aconteceu aqui no Brasil. Então, tem muita gente de olho nessa prova, né? Então, vamos lá. Eu vou responder apenas as questões específicas de Química, tá? As questões de conhecimentos específicos de Química Geral, que vão da questão 21 até a 60. E eu estou respondendo aqui o caderno A, tá? Tipo A de prova. Tinha dois cadernos, tinha tipo A e tipo B. Eu estou respondendo tipo A. Sobre as minhas primeiras impressões, a prova, eu vi até aqui, até a questão de número 40, né? Vi da 21 até a 40, depois eu vou ver o restante. Até aqui as minhas impressões são muito boas em relação à prova. Questões bem elaboradas, questões relativamente difíceis, né? O que é importante no concurso, né? Quanto mais as questões forem bem elaboradas e exigirem uma profundidade maior de conhecimento, mais elas beneficiam quem está mais preparado, quem estudou mais, né, para fazer o concurso, que é o objetivo de um concurso público, é selecionar as pessoas que estejam mais preparadas para ocupar o cargo, né? Então vamos lá. Então vou começar pela primeira questão, a primeira questão de Química Geral, né, de conhecimentos específicos, que é a questão 21. Daqui a cor da canetinha para a gente fazer a leitura da questão. A questão pede para considerar a reação da etilamina com excesso de iodeto de metila em uma solução de carbonato de potássio. Então tá aqui a etilamina, tá aqui o iodeto de metila, né? E esse é o produto da reação, tá? Beleza. Então, mostrada a equação química, né, da reação acima descrita, a questão pede para assinalar a alternativa que apresente o produto final e o tipo de reação que ocorreu entre o iodeto de metila e a etilamina. Então, vamos lá. Eu começaria resolvendo essa questão encontrando o nome do produto final. Por quê? Porque eu sei qual é o produto, né? O produto é esse aqui, ó. Esse composto aqui. E dentre as opções pelas opções que são apresentadas aqui, eu sei que ele quer saber o nome, né? O nome oficial desse produto. Então, eu começaria encontrando o nome desse composto, né? Para facilitar, a gente poderia... claro que na prova não temos todo esse tempo, né? Mas como eu estou aqui fazendo comentários a respeito da questão, primeiro montaria a estrutura desse composto a partir da fórmula aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar e atribuir o nome corretamente. Então, sei que aqui tem um grupo CH3, eu poderia colocar dessa forma, né? Aqui, poderia colocar assim, né? Esse primeiro grupo, CH3, CH2, ligado a um nitrogênio, tá? Esse nitrogênio está ligado a um grupo CH3, a um grupo metil. E a um hidrogênio, mantendo, né, seus dois elétrons não ligantes na valência, tá? Então, como a gente poderia dar nome a essa estrutura? Primeiro eu ia identificar os grupos. Eu verifico que para a esquerda aqui, né, eu tenho dois átomos de carbono. Dois. Para a direita aqui eu tenho só um átomo de carbono aqui, bem aqui, né? E tudo isso aqui, átomo de carbono aqui, e tudo isso aqui é um grupo metil. Então a gente
para começar a dar o nome desse composto que pertence ao grupo funcional das aminas, né? Isso aqui caracteriza um grupo amino. Grupo amino. Então, eu sei que aqui é uma amina, né, que é formada desse processo. Observe que eu tenho uma amina primária, que dá origem a uma amina secundária. E a amina secundária está ligada a um grupo amino, né, em que o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. Né? Observe que esse nitrogênio aqui está ligado a um carbono para a direita e outro para a esquerda. Tá? Então, eu tenho aqui o grupo metil. Começo a dar nome pelo grupo metil. Eu vou considerar como uma ramificação e vou considerar esse grupo agrupamento etil, que tem para a esquerda, que tem mais carbonos, tem 2, como sendo a cadeia principal, né? Portanto, isso aqui, esse grupo metil vai ser ramificação e eu começo o nome pela ramificação, tá? E a ramificação está no N, está no nitrogênio. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou dizer que o nome desse composto é N-metil. Agora, eu considero o grupo etil como sendo a cadeia principal, né? Então, é et, né? Etil. E agora eu só coloco a terminação amina para me referir ao grupo funcional amina, tá? Então, esse aqui é o N-metiletilamina. Agora, como eu já encontrei o nome, isso me permite eliminar algumas opções que não apresente um nome que seja esse ou que esteja de acordo com essa nomenclatura, né? Então, observe que nenhuma das opções, com exceção da letra A gente tem esse nome. Em nenhuma das opções. Observe que letra B tem o nome que aparece é propilamina. Não é propilamina, né? Se fosse propilamina, a gente teria esse grupo amina estaria aqui ao final, né? A gente teria 3 carbonos seguidos e depois o grupo amina, para uma amina primária. Não é assim que aparece. Então, letra B não pode ser. Letra C aparece etilamina, não é etilamina, tá? E letra D aparece metilamina, também não é. Então, observe que mesmo sem classificar o tipo de reação que ocorre aqui, eu já consigo eliminar 3 opções e encontrar a opção correta. A opção correta é a letra A, né? N-metilamina. E o processo, a reação que ocorre aqui é uma substituição nucleofílica. Ocorre uma substituição, veja só. Aqui a gente tem esse grupo aqui, esse composto aqui, que é a etilamina, né? Então, CH3, CH2, N. Esse N está ligado, esse nitrogênio está ligado a 2 hidrogênios, que está reagindo aqui com o iodeto de metila. Tá? Então, um iodo aqui, com os seus 6 parezinhos de elétrons, ligado ao grupo metil. O que vai acontecer é que esse iodo vai arrancar um hidrogênio aqui da etilamina, né, aqui do nitrogênio. Quando isso acontece, cara, esse par de elétrons aqui vem para cá, é uma quebra heterolítica, né, vai sair apenas o núcleo de hidrogênio para se ligar ao iodo. Do mesmo modo, aqui vai ocorrer uma quebra entre o iodo e o grupo metil, né, em que o par de elétrons vai acompanhar o iodo, vai ser também uma quebra heterolítica, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem a formação vou fazer direto para facilitar, né? Quando isso acontece, aqui o nitrogênio vai ficar com 2 pares de elétrons, vai tender a fazer mais uma ligação e vai atacar a carga positiva que vai ficar bem aqui no grupo metil, tá? Então, posso dizer que vou usar esse par de elétrons aqui mesmo para fazer isso, para facilitar, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter a formação do CH3, CH2
NCH3. Vai ficar apenas um nitrogênio aqui. Um hidrogênio aqui, perdão. E como subproduto a gente vai ter, né, o ácido iodídrico, o HI. Tá? Então, esse é o processo que ocorre. Essa é uma substituição nucleofílica, né? Por quê? Porque quando o iodo tira o hidrogênio daqui, todo esse grupo aqui passa a ser um nucleófilo, uma espécie que tem afinidade por núcleos, né? Porque a gente vai ficar com o nitrogênio com 2 pares de elétrons não ligantes aqui, e o nitrogênio tende a formar o seu octeto, né? A fazer 3 ligações e ficar com um par de elétrons não ligantes. Então, o nitrogênio vai tender a atacar uma carga positiva, que nesse caso vai ser do grupo metil, tá? Vai ficar positivo aqui devido a essa quebra heterolítica. Então, era isso que tinha para essa questão. Mas nem era necessário você fazer esse mecanismo, né? Pensar nesse mecanismo. Apenas dando nome ao composto formado, ao produto principal dessa reação, já era possível encontrar a opção correta por eliminação. A questão 22 diz que as propriedades dos metais do bloco D são governadas pela disponibilidade dos orbitais D, sua valência variável e sua capacidade de agir como ácidos de Lewis. Dessa maneira, os metais do bloco D formam uma grande variedade de complexos. Acerca das características dos metais do bloco D, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A letra A diz que os únicos elementos do bloco D que não usam seus elétrons D na formação de compostos são os membros do grupo 11. Aí é importante dar uma conferida na tabela periódica, né, para ver quem são os elementos do grupo 11. Essa tabela aqui foi disponibilizada na prova. Então é importante dar uma olhadinha. Quem são os elementos do grupo 11? Bem, os elementos do grupo 11, aqui, ó, são o cobre, né, a prata, o ouro e o rutgênio. Considerando apenas esses 3 elementos aqui, né, cobre, prata, ouro. Esses elementos aqui, a respeito da camada de valência deles, né, eles terminam a distribuição eletrônica deles, todas obviamente terminam em D, né, por isso que são metais do bloco D, são elementos do bloco D, e todos apresentam o último subnível S com um elétron, certo? Então, no caso do cobre, né, a distribuição, a camada de valência do cobre, ficou ruim aqui, vou ajeitar. No caso do cobre, a camada de valência dele do cobre termina em, aliás, é 4S1, né? 4S1, 3D10. Ficou até um pouco escondidinho para lá, mas aqui. 4S1, 3D10. Essa é a camada de valência do cobre. No caso da prata, a prata tem a camada de valência dela é 5S1, 4D10. No caso do ouro,
sua camada de valência é 6s1, 5d10. Né? Todos eles com 11 elétrons de valência e todos eles apresentam apenas um elétron para o último subnível S ocupado. Tá? Então, o que significa? O cobre, o NOx do cobre, é 2. O NOx da prata é 1. E o NOx do ouro, vou colocar para cá, NOx 3. O que significa? Para a prata formar NOx 2, né, formar íons de prata 2, com dois íons, cátions bivalentes de prata, o que ela precisa? Ela precisa perder um elétron 4s e só o único elétron 4s que tem e algum elétron 3d, né, dos 10 que tem disponível. Para a prata formar estado de oxidação, tudo bem. Estado de oxidação 1, né, ela só precisa perder um elétron S. Para o ouro formar estado de oxidação 3, vou mudar a corzinha da caneta aqui para destacar, formar estado de oxidação 3, precisa perder um elétron 5s e um dos elétrons 4p. Certo? Então, o que significa? Isso significa que essa afirmativa de dizer que os elementos do grupo 11 que os elétrons, né, dos elementos, os elétrons D dos elementos do grupo 11 não são utilizados para a formação dos compostos, é incorreta, porque percebemos que para a formação das valências, né, que são comuns a estes elementos, principalmente no caso do ouro e da prata, é preciso que haja perca de elétrons D. Né? Portanto, se ocorre perca desses elétrons, esses elétrons são importantes para a formação dos compostos oriundos desses elementos. Tá? Então, essa afirmativa é incorreta. Além do que, é bem conhecido da literatura que existem vários complexos de cobre, de prata, de ouro, enfim. Essa afirmativa da letra A não faz sentido, tá? Ela é incorreta. Dando continuidade, vamos avaliar agora a letra B. Né? A letra B diz o seguinte, diz que os elementos do bloco pertencentes ao sexto período da tabela periódica, não são do bloco, né, mas sim do sexto período da tabela periódica, apresentam densidade alta devido ao efeito da contração lantanídica. Isso, vou até grifar isso aqui, que isso aqui é importante. Então, gente, essa afirmativa ela é verdadeira, tá? Ela diz que esses elementos do sexto período da tabela periódica realmente apresentam uma densidade alta, são mais densos do que seria esperado de acordo com as tendências periódicas, né? Devido a esse efeito de contração lantanídica. Mas o que seria esse efeito de contração lantanídica? Bem, vamos na tabela periódica para a gente verificar isso. O que acontece é o seguinte. Agora, observando aqui apenas para o sexto período, né? Esse aqui. O que acontece é o seguinte, os elementos de transição do sexto período, né? Do bloco D, são esses aqui. Do hafnio até o mercúrio. O que esses elementos têm em comum? Eles têm em comum, todos eles aqui, têm em comum a presença do subnível 4F completamente ocupada, com 14 elétrons. Tá? Então, eles têm esse subnível completamente ocupado. Todos eles têm. E o que isso implica? Qual a importância desse subnível 4F nesse efeito de contração lantanídica, né? Nessa contração lantanídica? O que acontece é o seguinte, esses elétrons 4F, eles exercem pouca blindagem da carga nuclear efetiva sobre os elétrons mais externos, mais afastados do núcleo. Então, com isso, a carga do núcleo, né, consegue ser muito mais efetiva em atrair para perto de si
os elétrons mais afastados, devido a essa pouca blindagem que os elétrons 4F exercem. Com isso, ocorre uma contração no raio atômico, né, ou no volume do átomo, em relação ao que seria esperado se não existisse essa pouca blindagem ofertada pelos elétrons 4F. É por isso que a densidade desses elementos é maior do que seria esperado de acordo com as tendências periódicas, tá? Devido a esse efeito de pouca blindagem dos elétrons 4F. Continuidade, vamos agora à questão 23. A questão 23 diz que as tendências periódicas das propriedades dos elementos se devem às características de distribuição eletrônica de cada elemento em seu estado fundamental de energia. Sobre as propriedades periódicas dos elementos, é correto afirmar que a polarizabilidade de um elemento é definida como uma medida da tendência de um átomo em atrair elétrons para si em um composto. Isso é verdade? Bem, isso aqui que a questão, que a opção A está tratando, né, está considerando como polarizabilidade, desculpa aí a dificuldade de pronúncia, na verdade isso aqui é eletronegatividade, tá? Isso daqui estaria correto, né, se essa palavra polarizabilidade fosse substituída por eletronegatividade. Que é a capacidade que um determinado elemento tem de atrair elétrons para si em determinado composto. Tá? Um elemento mais eletronegativo tem maior capacidade de atrair elétrons. Polarizabilidade é um conceito diferente, portanto, essa letra A não é correta. A B diz que a energia de ionização é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um elemento na fase líquida. O erro está aqui, é na fase gasosa. Observe que substituíram apenas um termo aqui, né? Uma palavra. Se colocar gasoso aqui, torna a opção correta. Porque o resto está certo. Para formar um íon na fase gasosa também. Então, se fosse substituída essa palavra líquida por gasosa, a questão estava correta. No entanto, né, não é o que ocorre. A letra B também é errada. Então, aqui a gente já eliminou duas, né? A letra C diz que o raio atômico do elemento é definido como sendo a distância entre os núcleos de átomos vizinhos. Isso é verdade? Na verdade, o raio atômico, vou ver se eu consigo fazer um desenho aqui, é definido como sendo a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos, e não como toda essa distância. Então, se eu tiver dois átomos aqui que são vizinhos, imagine que aqui eu tenho um núcleo, né? Aqui eu tenho outro. Eu vou chamar aqui essa distância de D. A metade dessa distância, ou seja, D dividido por 2, é que é o raio, tá? Então, é isso que torna essa opção C errada. Diz que o raio de um elemento é definido como sendo a distância entre os núcleos de átomos vizinhos. Na verdade, metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos, tá? Então, era só colocar metade aqui, estaria correto. Não é o que ocorre, letra C está errada. Por eliminação, a gente já sabe que a correta é a letra D, né? E a gente já conseguiu eliminar 3 das 4 opções. E a letra dela diz que quando a diferença de eletronegatividade de dois elementos é alta, muito alta, né, seus átomos formam ligações iônicas. É exatamente isso que ocorre. A gente sabe que o NaCl, por exemplo, é um composto iônico, porque a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o sódio é muito grande. Toda vez que essa diferença de eletronegatividade é igual ou superior a 3,
é formado, né, ligações iônicas, tá? Como é o caso do cloreto de sódio. Tentar ajustar aqui também o zoom para ficar melhor. Tá bom desse tamanho. Vamos então à questão 24. A questão 24 diz o seguinte: todas as ligações iônicas têm algum caráter covalente. Considere a formação de uma ligação pela aproximação dos íons X+ e Y-, até atingir a distância de equilíbrio. Tomando por base a polarizabilidade e o poder de polarização, é correto afirmar que... É importante que a gente vai procurar a opção correta, né? Letra A. Um íon Y+, um íon genérico, né, Y+, volumoso, geralmente provocará a distorção do íon X+ pequeno? Olha, imagino que não, mas confesso que essa letra A poderia me deixar bem confuso. Mas aí eu apelaria para as outras opções, para depois voltar nessa, né? Iria ler a B. A B diz que um íon Y- é pouco polarizável se ele for volumoso. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque um íon negativo, ele é muito polarizável exatamente se ele for volumoso, tá? Então, nesse caso aqui, esse pouco aqui é o que torna essa afirmativa errada, porque se fosse muito polarizado, se fosse, ao invés de pouco, fosse muito, né? Ela estaria correta. Na verdade, quanto mais volumoso for um íon negativo, maior a capacidade de polarizar que ele tem. Ele é mais polarizável. Tá? Ele comporta melhor o polo negativo, né? Porque vai ser um polo negativo. E a polarizabilidade está relacionada exatamente a isso, a capacidade de promover a formação de polos positivos ou negativos. Então, a letra B é incorreta. A C diz que os átomos X e Y, caso os átomos X e Y tivessem formado íons com cargas relativamente elevadas, isso implicaria um pequeno grau de polarização das espécies. Na verdade, seria o contrário. Se as espécies X e Y tivessem formado íons com cargas maiores, nesse caso aqui, né, está dizendo que as cargas que são íons monovalentes, né, que o X é um cátion monovalente e o Y é um ânion monovalente. Mas, tipo, a questão está dizendo o seguinte, tipo, e se fosse bivalentes? Tipo, se fosse X2+, e Y2+, seriam mais polarizadores? Aliás, seriam menos polarizadores, conforme a opção C apresenta? Não, seriam mais polarizadores. Tá? A capacidade de polarização deles seria maior porque a carga seria maior. Tá? Quanto maior a carga, maior a capacidade de polarização. Agora vem a letra D, que diz o seguinte, que diz que um íon X+ pode ter alto poder de polarização se ele é pequeno e tem um número elevado de carga. No caso de um íon positivo, quanto menor ele for e maior forem suas cargas, quantidade de cargas positivas, maior sua capacidade de polarização. Tá? Então, a letra D é correta. É correto. Então, no meu caso, eu ficaria meio em dúvida pela letra A, com relação à letra A, se ela seria errada ou não, mas por eliminação, eu já iria perceber aqui que como a letra D me parece muito mais correta, né? Para mim é correta, então eu eliminaria a A, tá? E a consideraria errada, ou seja, eu consideraria que dizer que um íon Y- volumoso geralmente provocaria distorção do íon X- pequeno, isso seria errado. E a opção correta é a opção B, a letra D, tá? Mais uma questão agora, a questão 25. A questão 25 diz que a configuração eletrônica no estado fundamental de um átomo descreve o orbital ocupado pelos seus elétrons quando eles estão em orbitais disponíveis
com menor nível de energia. Se energia é dada a um átomo no estado fundamental, um ou mais elétrons podem passar para os orbitais de maior energia. O átomo poderá estar em uma configuração eletrônica no estado excitado. De acordo com os princípios que são utilizados para determinar que orbitais os elétrons ocupam, é correto afirmar que, letra A, dois elétrons no mesmo orbital têm uma energia menor do que dois elétrons em orbitais diferentes? Não. Sabe por quê? Está falando aqui que dois elétrons no mesmo orbital têm energia menor do que dois elétrons em orbitais diferentes. Não. Por quê? Porque primeiro os elétrons eles ocupam parcialmente os orbitais e só depois eles emparelham. Então, por exemplo, se a gente tem colocar elétrons no orbital P, né? Vou considerar aqui orbital subnível P, que tem 3 orbitais, né? Tem 3 orbitais. Então, se eu tenho 3 elétrons disponíveis para ocupar esses, para ocupar o P, por exemplo, se eu tenho P3, ou seja, um subnível P pode ser o 2, né? 2P com 3 elétrons. Primeiro eles irão ocupar parcialmente cada um dos orbitais, tá? E só depois, se eu tiver mais elétrons, se eu tiver 4, 5 ou 6 elétrons, é que eles vão começar a serem emparelhados para serem mantidos no mesmo subnível, né? No mesmo nível também. Então, é errado afirmar que dois elétrons no mesmo orbital têm uma energia menor do que em orbitais diferentes. Então, a configuração de menor energia é sempre ocupar parcialmente os orbitais diferentes e só depois começa a emparelhar. Então, por exemplo, se eu passar a ter aqui um P4, aí sim, aí começa a emparelhar. Por quê que a configuração dos elétrons serem... Por que, né, que essa configuração aqui de ter os elétrons primeiro ocupando parcialmente os orbitais e só depois emparelhando é que é energeticamente mais favorável? Porque existe uma energia de emparelhamento dos elétrons nos orbitais, tá? Esse emparelhamento de elétrons aqui tem uma energia associada a ela. E que energia é essa? É a energia relacionada à repulsão que existe entre as cargas negativas dos elétrons. Os elétrons são partículas carregadas negativamente, tá? Para essas cargas comportarem o mesmo orbital, mesmo que com spins opostos, como é o que ocorre, existe uma... Coloquei foi positivo aqui, perdão, pessoal, negativo, tá? Eu acho que eu falei negativo e coloquei positivo. Isso acontece não. Os elétrons são partículas negativas, né? Então, para que esses elétrons ocupem um mesmo orbital, mesmo que com spins opostos, é necessário que eles superem uma energia de repulsão, superem, né, a repulsão que existe entre essas cargas iguais, entre os dois elétrons que são negativos. Então, a energia que está associada a esse emparelhamento é a energia que deve existir para que a repulsão entre os elétrons seja superada. É por isso que, para um mesmo subnível, né, quando os elétrons estão emparelhados, eles alcançam um nível de energia maior do que os elétrons que estão ocupando apenas parcialmente os orbitais. Tá? Por isso que a letra A é errada. A letra A... Na verdade, isso aqui seria o contrário, né? A letra B diz que o princípio de exclusão de Pauli determina que cada elétron em um átomo tenha um único conjunto de números quânticos. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Essa é a opção correta. Tá? O princípio da exclusão de Pauli diz exatamente isso, que cada elétron em um determinado átomo tem um conjunto específico
único de números quânticos. Os números quânticos são os números quânticos primário, né, que é N, o secundário, que é L, o número quântico secundário, e o terciário, que é o ML, ou número quântico magnético, perdão, primário N, secundário L, terciário ML, que é o número quântico magnético, né, e o número quântico de spin. Tá? Normalmente é o S, né? Você coloca por S, tá? Spin. Vou colocar o nome todo aqui. Beleza? Então, não podem existir no mesmo átomo, no mesmo elemento, dois elétrons com esse mesmo conjunto de números quânticos. Lembrando sempre que o N, número quântico principal, indica o nível, o L indica o subnível, né? Momento magnético, número quântico magnético indica, momento não, número quântico, tá? Magnético indica o orbital e o spin indica a rotação do elétron, né, em torno do seu próprio eixo. Spin pode ser mais meio ou menos meio, tá? Então, dá até para dar um exemplo sobre isso aqui, né, rapidinho. Por exemplo, imagine que eu tenho um elétron 2, um elétron que está em 2p1, vai. 2p1. Então, orbital P, né? Qual o nível? Nível 2. Então, N aqui vai ser igual a 2. Melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Imagine que eu tenho 2p2, tá? Quais serão os conjuntos de números quânticos para esses dois elétrons? Serão diferentes, mesmo eles estando no mesmo subnível? No mesmo nível também? Sim. Eu tenho dois elétrons, então P2 indica dois elétrons. Tá? O número quântico primário para ambos os elétrons é 2, né? Porque eles estão no segundo nível. O número quântico secundário, L, que indica o subnível, vai ser 1. Por que 1? Porque o número quântico secundário é o seguinte: se o subnível for S, é 0. L é 0. Se o subnível for P, L é 1. Se o subnível for D, L é 2. Se o subnível for F, L é 3 e assim por diante. Se for G, L é 4 e por aí vai. Tá? Então, L é 1. ML já vai ser diferente. Porque para um elétron vai ser... Deixa eu apagar aqui para organizar aqui. Como eu tenho dois elétrons, apenas a configuração seria essa, né? Primeiro, eles ocupariam parcialmente esses dois orbitais, porque são dois elétrons só, no P, né? Se isso aqui for P2, tá? Então, um elétron estaria no orbital, outro elétron estaria em outro. Para ML, isso aqui seria o seguinte, seria de menos 1, né? A mais 1. Portanto, para um elétron, ML seria menos 1. Coloquei foi menos 2.
Para o outro elétron, Ml seria 0, tá? Para esse elétron aqui, menos 1, para esse elétron aqui, 0. E spin, nesse caso, seriam iguais, porque ambos os elétrons estão no mesmo... Tem o mesmo spin, né? Mesmo sentido de rotação em torno do próprio eixo, né? Então, o spin, nesse caso, seria igual. S seria... Posso colocar como mais meio, tá? Por definição, se esse aqui é mais meio, o spin contrário, o spin assim, seria menos meio. Beleza? Então, observe que, mesmo esses dois elétrons apresentando 3 dos 4 números quânticos como sendo iguais, mas pelo menos em um eles se diferenciam, que nesse caso aqui é no número quântico magnético, esse aqui. Então, sem mais delongas, letra B aqui é a correta. Por que não pode ser a C? A C diz que, de acordo com o princípio de Aufbau, olha, observe que não é muito comum esse princípio aparecer com essa nomenclatura aqui, né? Se referindo a Aufbau, eu nunca tinha visto, mas pelo que a afirmativa, pelas informações da afirmativa, eu já conseguiria eliminar essa opção C, porque diz que, de acordo com o princípio de Aufbau, um elétron sempre vai para um orbital disponível de maior energia. Não é isso que ocorre. Os elétrons vão sempre ocupando os subníveis, aliás, os orbitais, né, de menor energia, não de maior energia, tá? Então, isso torna a letra C errada. A letra D diz que a regra de Hahn é uma consequência da energia necessária para o emparelhamento de elétrons em orbitais diferentes. A regra de Hahn é uma consequência da energia necessária para o emparelhamento de elétrons em mesmo orbitais diferentes, é o que torna a afirmativa errada. Em mesmo orbital. Tá? Então, se dissesse que era em mesmo orbital, estaria correto. Não é o caso, está errada. Somente a letra B é verdade e está de acordo com o gabarito. Dando continuidade, vamos agora para a questão 26. A questão 26 diz que os compostos orgânicos têm suas propriedades fisicoquímicas diretamente relacionadas às estruturas das cadeias e a seus grupos funcionais. São importantes, pois elas determinam as condições sobre as quais o composto é manuseado e utilizado. Sobre as propriedades fisicoquímicas dos compostos orgânicos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, os álcoois têm pontos de ebulição bem menores que alcanos de peso molecular compatível, ou melhor, comparável, por não fazerem ligações de hidrogênio. Então, diz que os álcoois têm pontos de ebulição bem menores que alcanos de massas moleculares comparáveis e que os álcoois não fazem ligações de hidrogênio. Isso está completamente errado, né, gente? Os álcoois têm pontos de ebulição bem maiores do que os alcanos de massa comparável, de peso molecular comparável, e eles fazem sim ligações de hidrogênio, tá? Exatamente por conta das ligações de hidrogênio que os álcoois, né, têm elevados pontos de ebulição em relação aos alcanos, que são compostos que não fazem ligações de hidrogênios, de massa molecular comparável, de peso molecular comparável, tá? Então, completamente absurdo a letra A, é muito fácil de eliminar essa opção. A letra B diz que as aminas têm pontos de ebulição bem menores que os alcanos com peso molecular similar.
por fazerem ligações de hidrogênio. O que torna essa questão errada é somente isso aqui, né? Na verdade, as aminas têm pontos de ebulição maiores que os alcanos com peso molecular similar, tá? Porque elas fazem ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio são mais fortes, né, do que as forças de dispersão e, consequentemente, tornam os pontos de ebulição das aminas mais altas do que dos alcanos de peso molecular comparáveis. De peso molecular comparável, né, com aminas. Letra C diz que os éteres têm solubilidade em água semelhante ao álcool, de mesmo peso molecular. É verdade até aqui, tá? Diz que só não possuem o mesmo ponto de ebulição, nesse caso se referindo aos álcoois, por não fazerem ligações de hidrogênio. Isso é verdade? Sim, totalmente verdade. Os álcoois apresentam isso aqui, né? Grupo OH ligado a carbono saturado. Isso aqui é o que caracteriza um álcool. E é esse grupo OH que faz com que os álcoois estabeleçam, as moléculas de álcool, né, estabeleçam ligações de hidrogênio entre si. Essas ligações de hidrogênio são muito mais fortes do que as forças de dispersão, como eu acabei de falar. E comparando os álcoois, um determinado álcool, né, com um composto que não faz ligação de hidrogênio e que tem peso molecular comparável, o ponto de ebulição do álcool vai ser maior devido à maior intensidade dessas ligações de hidrogênio. Tá? No caso do éter, esse grupo OH também é o que determina a solubilidade do álcool em água. Né? O álcool é bem solúvel em água porque esse grupo aqui, grupo OH, é um grupo que torna a molécula de álcool polar. Ou seja, esse grupo aqui onde tem o hidrogênio, a gente vai ter a formação de uma carga parcial negativa aqui, tá? Tornando essa molécula polar. Vai formar carga parcial aqui carga parcial positiva aqui no hidrogênio, né? Então a molécula de álcool acaba sendo polar e interage com a molécula de água, que também é polar, por isso o álcool é muito solúvel em água. O éter também, comparando aqui, né, um álcool e um éter que tem a mesma fórmula molecular, né? Por exemplo, vamos considerar aqui a fórmula molecular C2H6O, tá? Então, para essa mesma fórmula molecular, eu tenho o etanol, né? E tenho o éter metílico. Aqui um oxigênio. Pronto, éter metílico, álcool, que é um éter. O éter tem esse heteroátomo de oxigênio, né, que polariza também. Então aqui a gente vai ter polo de carga difícil. Tá, arrumar isso aqui. Vai ter um polo de carga negativa, vai funcionar como um polo de carga negativa, né, esse oxigênio. Ele é bem mais eletronegativo que os carbonos, né, e, portanto, vai polarizar negativamente aqui, tornando a molécula de éter polar, o que faz com que essa molécula seja solúvel em água também, assim como o caso do álcool, né, que é solúvel em água devido à polaridade atribuída pelo grupo H. Só que o éter não tem hidrogênio ligado ao átomo mais eletronegativo que o oxigênio. E, portanto, ele não estabelece ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Né? As moléculas de éter não vão se ligar por ligações de hidrogênio entre si. Vão ser ligação de polo. Polo negativo vai unir com polo positivo, polo negativo de uma molécula une com polo positivo da outra, por aí vai até as moléculas se organizarem para formar o estado líquido e sólido.
mas não tem ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio só vão existir quando a gente tem hidrogênio ligado a átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio e flúor, tá? Então, em virtude disso, é que faz com que, apesar do éter ter solubilidade em água, assim como o caso do álcool, ele apresenta, né, ponto de ebulição, não possui pontos de ebulição parecidos, né, com o do álcool, né, apresenta pontos de ebulição inferiores, exatamente porque não estabelecem ligações de hidrogênio, tá? As ligações como não estabelece ligações de hidrogênio, a ligação de polo convencional que é formada para unir as moléculas de éter são menos fortes do que as ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água. Por isso, as moléculas de água não, as moléculas de água também, mas aqui eu estou falando de etanol, né? As moléculas de etanol. Por isso que o etanol vai ter ponto de ebulição maior do que o éter metílico, apesar de ter a mesma fórmula molecular e, portanto, o mesmo peso molecular. Porque, se tem o mesmo peso molecular, as forças de dispersão que existem entre essas duas moléculas são iguais, né? Tem a mesma quantidade de. Essas moléculas, como tem o mesmo peso molecular, tem a mesma quantidade de núcleos e elétrons, né? As forças de dispersão estão relacionadas à quantidade de núcleos e elétrons que as moléculas têm. Quanto maior for essa quantidade de elétrons que a molécula tiver, de núcleos, né, quanto mais volumosa for essa molécula, sem considerar que o formato da cadeia, que também influencia, considerando apenas esse parâmetro de massa, quanto maior for a massa molecular, mais núcleos, mais elétrons, maiores são as forças de dispersão. Então, por isso que a comparação com relação à ligação de hidrogênio deve ser feita sempre com moléculas de massa comparável, né? Como é o caso do etanol e do éter metílico. Então, a letra C é que é a correta, né? Já vimos por quê. A letra D diz que os pontos de ebulição de substâncias em uma série homóloga de éteres, aletos de alquila e aminas, diminui com o aumento do peso molecular. Na verdade, os pontos de ebulição aumenta com o aumento do peso molecular. Aqui diz que diminuem, né? Diz que diminui. Na verdade, se a gente aumenta o peso molecular de série homóloga de éteres, aletos de alquila e aminas, o ponto de ebulição deve aumentar. Por quê? Porque se aumenta o peso molecular, as forças de dispersão vão aumentar, consequentemente, para separar essas moléculas é necessário fornecer mais energia, né? E isso implica em uma temperatura maior de ebulição, ou seja, significa que mais energia é preciso, mais calor é preciso fornecer para romper as uniões entre essas moléculas que estão mais ligadas fortemente, temperatura de ebulição maior. Então, essa era a questão 26, vamos à 27. Então, vamos agora à questão 27, né? A questão 27 diz que as reações de formação de hidrazonas são usualmente empregadas na caracterização de aldeídos e cetonas. Vou aumentar aqui um pouco no zoom para melhorar a nossa vida aqui. Facilitar a visualização. Acho que agora ficou melhor, dando continuidade. A acetona e a acetofenona, cujas carbonilas absorvem no infravermelho em 1715 centímetros a menos 1 e 1885 centímetros a menos 1, né? Respectivamente, reage com o 2,4-dinitrofenilhidrazina, conforme o esquema abaixo. E aqui é dado, então, o esquema reacional, né? Tá? O esquema reacional da 2-dinitrofenilhidrazina, que é esse composto aqui, né?
com a acetona. Vou apagar um pouquinho que ficou somente horrível isso aqui. Com a acetona e a acetofenona. Isso aqui. Então vamos agora ver o que a questão quer saber. A questão diz o seguinte: com relação às reações de formação das hidrazonas, analise as afirmativas a seguir. Aí temos aqui algumas afirmativas, né? A primeira afirmativa diz que as reações se processam segundo o mecanismo de substituição nucleofílica. A segunda afirmativa diz que a acetofenona reage mais rapidamente do que a acetona. E a afirmativa 3 diz que a conjugação do anel aromático com a carbonilha na acetofenona acarreta a diminuição da densidade eletrônica da ligação C-O, da carbonila, né? Da ligação C-O na carbonila. Então, como essa questão aqui, observem que ela só tem, as opções dizem que a letra A diz que apenas a 1 é correta, a letra B diz que apenas a 2 é correta, a C diz que apenas a 3 é correta, e a D diz que nenhuma é correta. Então, marca D se nenhuma for correta. Bem, como a gente só tem essas possibilidades, eu vou trabalhar um pouco. Eu trabalharia aqui, né, uma eliminação de opções, para a partir daí encontrar a opção correta para marcar. Por quê? Porque essa primeira afirmativa de as reações se processam segundo o mecanismo de substituição nucleofílica me deixaria um pouco confuso aqui, tá? Eu poderia interpretar que sim. Eu posso até depois esboçar um mecanismo aqui de acordo com o que eu entendi, mas vou trabalhar essa resposta por eliminação, que eu acho que é mais conveniente no momento de uma prova. Então, vamos lá. Como eu iria fazer essa eliminação? Bem, partindo daquilo que eu sei, né? Daquilo que eu conheço. Então, eu sei, gente, que no anel aromático, né, na acetofenona, que é a acetona aromática, a gente tem isso aqui, a gente tem essa situação. A gente tem um anel benzeno, né? Ligado aqui a esse carbono aqui, que é o carbono da carbonila, tá ligado a um grupo metil aqui, né? A gente tem isso aqui. O que acontece? Devido à presença desse anel aromático e à ressonância eletrônica, a mobilidade eletrônica que existe nele, né? Muitos elétrons móveis, elétrons pi que existe aqui nesse anel aromático. O que é natural aqui no anel aromático, né? O que é natural que ocorra é que a densidade eletrônica aqui da carbonila seja distribuída também entre o anel, ou seja, entre o anel aromático, ou seja, que existe uma mobilidade de elétrons entre essas duas partes da estrutura, anel aromático e carbonila, que são os grupos que concentram mais elétrons, né? Então, o que eu entendo aqui? Que, de fato, a densidade eletrônica do grupo OH, aliás, do grupo C-O aqui, deve ser diminuída, deve ser distribuída pelo anel. Tá? Ou seja, esse grupo carbonilo aqui deve se tornar menos polar do que seria somente para a acetona. Tá? A acetona é a propanona, né? Vou apagar isso aqui que ficou feio. Como se fosse possível alguma coisa ficar bonita com a minha letra, mas vamos lá. Tá. Então, eu acredito o seguinte, que a densidade eletrônica, no caso da acetofenona,
a densidade eletrônica da carbonila é mais distribuída pelo anel, devido à presença do anel aromático nessa estrutura, do que ocorre na acetona ou propanona, tá? Em que não existe a presença desse grupo aromático. Então, o grupo da carbonila na acetona deve ser muito mais polarizado, deve ser muito mais polar, deve ter muito mais densidade eletrônica nas proximidades do oxigênio do que no caso da acetalfenona, da acetona aromática, tá? Então, isso faz com que a 3 esteja correta, porque ela diz exatamente isso. Diz que a conjugação do anel aromático com a carbonila na acetalfenona acarreta a diminuição da densidade eletrônica da ligação C dupla O. Beleza? Por conta do efeito ressonante, né, do anel, a quantidade da mobilidade eletrônica que ele promove à estrutura. Então, se eu sei que essa terceira afirmativa é verdade, e eu só tenho possibilidade para uma delas ser verdade ou todas serem falsas, obviamente eu tenho que marcar a letra C. Né? A letra C é a correta, que está de acordo com o gabarito. Beleza? Dando continuidade, vamos agora, né, à questão 28. Diminuir um pouco esse zoom. Tá. A questão 28 fala da bateria de chumbo. Trata da bateria de chumbo. Ela diz o seguinte: diz que a pilha formada pelos eletrodos que compõem a bateria de chumbo, utilizada em automóveis, é representada por... Aí a gente tem aqui a representação, né, de acordo com o esquema que normalmente a gente representa pilhas e baterias em eletroquímica. No caso aqui, trata da bateria de chumbo, que é uma combinação de pilhas. Né? A bateria, normalmente utilizada nos automóveis de chumbo, ela é a combinação em série de 6 pilhas. De 6 pilhas, cada uma fornecendo uma tensão, né, de 2 volts. E por isso a bateria dos automóveis apresenta uma tensão total de 12 volts. Né? As pilhas conectadas em série têm suas tensões somadas, suas voltagens, como é mais comum a gente falar em química. Então aqui, o que acontece na bateria na pilha de chumbo? A gente tem aqui o chumbo, né, sendo oxidado a chumbo 2. Vou riscar um pouquinho aqui, fica melhor. Aqui é o chumbo 0, oxidado a chumbo 2, né? Em meio ácido, tá? Como um dos processos. Esse é um dos processos que ocorre. Outro processo a gente tem em meio com o hidrogênio sulfato, que é isso aqui, aquoso. A gente tem o chumbo 4, que é isso aqui, sendo reduzido a chumbo 2, que é esse chumbo aqui do PbSO4, né, do sulfato de chumbo. Esse chumbo aqui é chumbo 2. Tá? Como um processo de redução. E no final, aparece aqui chumbo sendo regenerado, porque os processos que ocorrem nessa pilha. Então, esse aqui é o segundo processo, né, o segundo processo reacional que ocorre, digamos assim. Aqui onde ocorre é o processo de oxidação, essa primeira parte aqui. Essa parte aqui se refere à redução, né? Imagine que esse barra chumbo sólido que aparece aqui no final é porque esse processo da bateria é reversível. Então, chumbo sólido novamente é formado, né, quando o processo contrário ocorre devido ao fornecimento de uma corrente elétrica, que é a corrente elétrica que existe no gerador quando o motor do veículo está fornecida, né, por um gerador quando o motor do veículo está funcionando, tá? Que faz com que a reação contrária ocorra e aí o chumbo é regenerado. Então vamos lá, mas vamos responder a questão. Em relação a essa pilha, considere as afirmativas a seguir.
Primeira afirmativa. Os eletrodos são de metal, metal insolúvel, em contato com solução de íons do metal? Vamos ver. Podemos classificar a pilha assim? Está certo essa afirmativa? Vamos avaliar aqui para a gente verificar isso. Então, tem um metal? Tem. O metal é o chumbo sólido, né? Então, tá certo aqui. Metal e o metal insolúvel? Tem um metal insolúvel? Tem. O metal insolúvel em água, né? Quando fala em solubilidade aqui em água, é o óxido de chumbo, que é insolúvel. Tá? Tem íons do metal? Tem. Os íons do metal estão aqui, ó, no sulfato de chumbo. Sulfato de chumbo tem o chumbo 2 e o SO4 2-. São os íons que compõem esse sal. Tá? Então, a primeira afirmativa é verdade. Os eletrodos são metal insolúvel e solução de íons contendo metal, né? Então, tá certa a primeira afirmativa. A segunda afirmativa diz que a reação anódica é... Aí tem aqui a reação, né? Chumbo reagindo com ácido com hidrogênio sulfato, né, aquoso, formando sulfato de chumbo, produzindo um íon hidrogênio, né, liberando um íon hidrogênio e liberando 2 elétrons. Isso seria a reação anódica. E é verdade, essa é a reação de oxidação, tá? Chumbo que produz chumbo, né, 0, que é oxidado a chumbo 2 e produzindo aqui, né, liberando aqui íons H+. Então, esse é o processo que ocorre. No anodo, até colocar aqui anodo, ou ânodo, né, tanto faz. O processo que ocorre é esse aqui. A gente tem chumbo sólido reagindo com hidrogênio sulfato aquoso, produzindo o sulfato de chumbo íons H+, e 2 elétrons. Esse é o processo de oxidação. Tá? Aqui, o que ocorre? Chumbo 0, né? Chumbo 0 é oxidado a chumbo 2+. Ou mais. O ideal é 2+, né? Tá? Esse é o processo de oxidação. Então, essa opção 2 aqui é verdade. Opa, deixa eu apagar aqui para colocar verdinho também. É verdade, tá? Podemos fazer também a reação anódica, né? Aliás, a reação catódica. A reação que ocorre no cátodo. O cátodo, né? Que é o processo de redução. E quem vai reduzir aqui? Quem vai reduzir é o chumbo. O chumbo 4 do PbO2, né, do óxido de chumbo, que vai reduzir a chumbo 2 do, do, do PbSO4. Tá? Então, para a redução aqui, a gente tem PbO2 mais 2H+, mais 2 elétrons,
né? Mais HSO4 menos, formando, vou escrever aqui embaixo, formando PbSO4 mais água, né? Mais água. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo, é mais água. Então, aqui na verdade deve ser. Aqui deve ser 3H+, tá? 3H+. Exatamente, para balancear as cargas, né? Porque aqui a gente tem 3H+, 3 cargas positivas, e a quantidade de cargas negativas são 2 dos 2 elétrons e uma do HSO4 menos, né? Uma carga do HSO4 mais 2 dos elétrons, 3, e para ficar neutro, 3 hidrogênios, tá? Aí aqui eu tenho 3 hidrogênios, mais um aqui 4, que são os 4 hidrogênios das duas moléculas de água, são duas águas, tá? Então, esse é o processo de redução. Tá, dando continuidade, reação, essa é a reação catódica, né? Reação de redução, reação anódica, essa primeira aqui. Dando continuidade, vimos que a primeira e a segunda são verdadeiras. A terceira diz que trata-se de uma pilha primária, pois pode ser recarregada. Sim, de fato, a bateria do automóvel é recarregável, né? Quando o motor não está ligado, para poder dar partida no carro, para poder acender luzes, essas coisas, é utilizada, liga rádio, tudo isso, é utilizada a energia da bateria, a energia acumulada na bateria, ou seja, quando o carro não está ligado, está ocorrendo esse processo. Oxidação aqui do chumbo 0, né? E redução do chumbo 4 aqui. Entretanto, quando o carro é ligado, né, e o motor funciona, existe um gerador de corrente elétrica que é direcionado a fazer com que essa reação aqui ocorra de modo contrário, ou seja, ocorra de modo a, ao invés de oxidar o chumbo 0, seja para reduzir o chumbo 2, né, a chumbo 0, regenerando esse eletrodo aqui, tá? Regenerando o chumbo. Então, a bateria é, sim, recarregável. Beleza? Só que o erro dessa afirmação, da terceira afirmação, é que diz que ela pode ser classificada como uma pilha primária. As pilhas que são primárias, elas não são recarregáveis. As pilhas que são recarregáveis são secundárias. Tá? Então, se fosse secundário, tornaria a afirmativa correta, porque de fato a bateria, as pilhas, né, que compõem a bateria do automóvel, dos automóveis são recarregáveis, as pilhas que compõem a bateria. Entretanto, não é primária. Se fosse primária, a pilha primária, o que acontece? A reação de oxidação ocorre até que toda a espécie a ser oxidada seja consumida. Depois disso, a bateria não funciona mais, não presta mais, não é possível recarregar. A pilha, né, ou a bateria também. Não presta mais, não serve mais, não é mais possível recarregar. É descartada. Então, essa terceira afirmativa aqui é incorreta. A quarta diz que o chumbo contido em baterias gastas não pode ser reciclado devido à presença de H2SO4, de ácido sulfúrico. Isso não é verdade, né? Na verdade, o chumbo pode ser sim reciclado, não tem problema algum, é só tirar somente o chumbo. Não é por conta do ácido sulfúrico que vai impedir a reciclagem desse metal, tá? Então,
também é falsa a quarta. E, portanto, as únicas duas verdadeiras são a afirmativa 1 e 2, e a resposta para essa questão é a letra A. Letra A é correta, tá? Vamos agora à 29ª questão, que trata de termoquímica. A questão diz o seguinte, diz que a termoquímica é o estudo do calor produzido ou consumido nas reações químicas. É um ramo da termodinâmica, pois o vaso de reação é o seu conteúdo. E o seu conteúdo, né, constitui um sistema, e as reações químicas provocam troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Sobre a termoquímica, é correto afirmar que: letra A, a entalpia de ligação é a variação de energia liberada na quebra heterolítica de uma ligação. Vamos lá. Entalpia pode ser considerada como uma variação de energia que é liberada na quebra de uma reação. Gente, quebra de uma ligação, quebra de ligação é um processo endotérmico. Processos endotérmicos absorvem energia e não liberam, entendeu? Nesse caso aqui, como fala que é a variação de energia liberada na quebra heterolítica de uma ligação, essa afirmativa só seria verdade se ela dissesse que é a variação de energia liberada na formação de uma ligação. Então, quebra de ligação é um processo endotérmico, absorve energia, é por isso que a entalpia sempre tem valor positivo. E formação de ligação é um processo formação de ligação, sim, é um processo exotérmico e, portanto, libera energia, né? E geralmente tem sinal negativo a variação de entalpia, tá? Entalpia negativa trata sempre de processo exotérmico. Entalpia positiva sempre de processo endotérmico. Quebra de ligação absorve energia, formação de ligação libera energia. Portanto, a letra A é completamente errada. A letra B diz que toda reação química é um processo exotérmico. Só aí já cagou tudo, né? Já deixou a opção sem nenhuma possibilidade de ser verdadeira. Afirmativa sem nenhuma possibilidade de ser verdadeira. Porque diz que toda reação química é um processo exotérmico. Isso não existe. Existem processos exotérmicos e endotérmicos. Tá? E ainda continua. Mas os processos físicos são endotérmicos. Nada a ver, né? Existem processos físicos que são endotérmicos e exotérmicos também. Então, nem vou continuar com essa letra B. Totalmente absurda. Agora vamos à letra C. A letra C diz que a espontaneidade de um processo depende da entropia. Logo, um processo exotérmico será espontâneo se a sua entropia for maior que zero. Entropia for positiva, né? Maior que zero, positiva. E um processo endotérmico será espontâneo se sua entropia for também maior que zero, ou seja, for também positiva, e ocorrer em altas temperaturas. Isso é verdade? Sim, gente, a letra C é verdade. É exatamente isso que ocorre. Em um processo
A espontaneidade, obviamente, está relacionada com a entropia, né? Processos espontâneos são caracterizados por um aumento de entropia. Portanto, tanto um processo endotérmico quanto exotérmico dependem de um aumento de entropia, ou seja, de um aumento na desordem do sistema, para que esse processo seja favorecido, tá? Para que esse processo seja espontâneo. Tá? E endotérmico a elevadas temperaturas, é favorecido a elevadas temperaturas, porque um processo endotérmico é aquele processo que depende do fornecimento de calor da vizinhança ao sistema, né? Então, se a temperatura está mais alta, se tem mais calor disponível ali na vizinhança se mais calor é oferecido ao sistema reacional, né? O sistema onde está ocorrendo a transformação, mais favorável o processo é. AD, por que não pode ser AD? Vamos ver. AD diz que o processo de vaporização apresenta diminuição da entropia do sistema. Olha só que absurdo. Diz que apresenta diminuição da entropia no processo de vaporização. A vaporização é o quê? É uma substância passar do estado líquido para o estado de vapor. Quando é que isso ocorre? Quando as ligações intermoleculares que formam a substância no estado líquido são rompidas, né? E as moléculas se separam e passam assim para o estado de vapor. Quando isso ocorre, as moléculas passam de um estado de maior organização, que é o estado líquido, para um estado de menor organização, né? Um estado mais desorganizado, que é o estado de vapor. Portanto, não ocorre uma diminuição na entropia, ocorre um aumento, né? Ocorre um aumento. É por isso que não pode ser a letra D. Vamos então à 30ª questão. A 30ª questão diz que a combinação das leis de Boyle, Charles e Avogadro gerou a lei dos gases ideais, representada pela famosa expressão, né, PV igual nRT. Essa é uma equação de estado que descreve a resposta de um gás ideal a mudanças de pressão, volume, temperatura e quantidade de moléculas. Entretanto, vários processos industriais e pesquisas em laboratório usam gases sob alta pressão ou em condições muito baixas de temperatura, condições nas quais as leis dos gases ideais não são exatamente respeitadas. Nesses casos, o comportamento se assemelha a dos gases reais. Em relação à teoria dos gases reais e ideais, afirma-se corretamente que... Então, o texto traz aí, contextualiza, né, a questão dos gases ideais e reais e vem algumas afirmativas para se avaliar se são... Qual a correta, né, para a gente avaliar qual a correta. A letra A diz que o volume de uma quantidade fixa de gás sob pressão constante varia inversamente com a temperatura segundo a lei de Charles. Isso é verdade? Não. Se a gente tem uma quantidade fixa de gás, né, ou seja, uma quantidade fixa de número de moles ou moléculas de gás submetidos à pressão constante, não, perdão, a quantidade de gás é que é constante, né? Se N é constante, ou seja, se ΔN não existe, né, igual a zero, se não existe variação no número de mols de gases, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais, tá? Ou seja, à medida que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta, tá? Se você aumentar, tem uma quantidade X de número de mols de gás, aumentou a temperatura, a pressão aumenta, tá? São diretamente proporcionais e não inversamente, como a questão diz. Isso é o que torna ela errada. E sim, está de acordo com a lei de Charles, né? Se
se ao invés de inversamente, tivesse diretamente proporcionais. A letra B diz que o volume ocupado por uma amostra de gás, por uma determinada amostra de gás sob pressão e temperatura constantes, o volume ocupado por uma amostra de gás sob pressão e temperatura constantes. Então, a gente tem aqui nessa letra B, variação de pressão não existe, é zero, né? Variação de temperatura também é zero. Temperatura e pressão são constantes. Então, o volume é inversamente proporcional ao número de moles de moléculas presentes, segundo o princípio de Avogadro. Não. Mais uma vez, a opção torna-se errada por uma palavra. Essa aqui, inversamente. Se são mantidas pressão e temperatura constante, o volume ocupado pelos gases, né, em um determinado sistema vai ser proporcional ao número de moles, ou número de moléculas, a quantidade de matéria, né? Tá? Então, nesse caso, o volume seria diretamente proporcional ao número de moles. Por isso que não pode ser a letra B. A C diz que em uma quantidade fixa de gás em temperatura constante, o volume em uma quantidade fixa quer dizer que, quantidade fixa de molécula de gás, né, quer dizer que ΔN é zero, ou seja, não existe variação no número de moles. Tá? Em temperatura também constante, ou seja, ΔT é igual a zero, a temperatura não varia, o volume é diretamente proporcional à pressão, segundo a lei de Boyle. Isso é verdade? Olha, se a gente mantém, se para uma quantidade fixa de gás, uma quantidade um número de mols constantes, e a temperatura também é constante, se a temperatura não varia, à medida que a pressão aumenta, o volume diminui. Né? Pressão e volume são inversamente proporcionais e não diretamente. Então, é por isso que a letra C é errada. Se aqui fosse inversamente, seria certo. Tá? Pressão e volume são inversamente proporcionais se número de mols e temperatura forem constantes. E a letra D diz que a equação virial é uma equação geral usada para descrever gases reais e leva em consideração as forças de atração e de repulsão intermoleculares. Sim, isso é verdade. Por eliminação, a gente já poderia, né, já foi eliminada a letra A, B, C e D. Então, já daria para saber que seria a letra D. Mas sim, isso aqui se refere a esse termo virial não é muito utilizado, mas isso aqui se refere à equação de Van der Waals para os gases reais, né? Em que se leva em consideração, a partir de duas constantes, A e B, os volumes das moléculas e as forças intermoleculares que existem entre elas. Na equação dos gases ideais, não se leva em consideração, né, o tamanho das moléculas, nem as atrações e repulsões que existem entre elas. Na equação dos gases reais, na equação de Van der Waals ou equação virial, isso é levado em consideração, tá?